الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ContiCast, o podcast do Conte Verde, o caminho da casa do futebol e seleções. Eu sou Gabriel Salaf, estamos começando essa edição 179 para começar a prévia para essa data FIFA do mês de outubro. Mês de outubro aí que já está chegando no final do ano, no ano de véspera da Copa do Mundo, é porque as eliminatórias já estão sendo definidas. E agora a gente vai falar sobre a penúltima data FIFA que tem jogos de eliminatórias europeias. Pois é, tem seleção que começou agora há pouco nas eliminatórias europeias e já está se despedindo, já está brigando por vaga. Antes de começar o nosso assunto, nossa conversa por aqui, eu convido você a seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @CultiVerde, segue lá, porque tem conteúdo sobre futebol, seleções, todo dia tem conteúdo, tem novidades, tem curiosidades, enfim, para você acompanhar com a gente. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para você acompanhar, né, quando a gente tiver mais conteúdo, os próximos podcasts repercutindo as eliminatórias no mundo todo. Quer saber como que vai ser a final das eliminatórias africanas, da Ásia, enfim, cola aqui conosco que a gente vai falar sobre isso bastante. E claro, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a estruturar, melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilha esse podcast com seu amigo que quer saber tudo sobre o futebol de seleções, quer saber tudo sobre eliminatórias europeias, claro. Se você conseguir ajudar a gente, conseguir compartilhar, melhor ainda. Ao meu lado está aqui o senhor Euro, aqui do Conte Verde. João, seja bem-vindo. Foi um piscar de olhos, né? Em março a gente estava falando sobre o começo das eliminatórias, agora em outubro a gente já chega nesses devaneios finais das eliminatórias, né? Podemos ter seleção classificada, podemos ter grupo encaminhado, podemos ter seleção grande se ferrando, enfim, muita coisa para a gente analisar por aqui. Seja bem-vindo. Fala, Salaf, fala todo mundo que está nos escutando aqui no ContiCast. Exatamente, poderemos ter bons encaminhamentos aí nas eliminatórias europeias, então coisas importantes aí para acontecer, né? Se seleções bobearem, poderão ficar de fora. Se seleções mantiverem aí, né, o bom rendimento, também já poderão carimbar o passaporte aí para México, Estados Unidos e Canadá para o ano que vem, né? Então é isso, vamos falar aqui com mais detalhes dessas expectativas, só. Exato, e como tradicionalmente fazemos por aqui, a gente vai passar grupo por grupo para passar a situação nos jogos, né? E também tá uma comentada em cada chave. Começando no grupo A, que no momento está sendo liderado pela Eslováquia, que tem 6 pontos. Na segunda colocação mantém a Alemanha com 3. A Irlanda do Norte na terceira colocação com 3. Seleções ali que estão empatadas. A Alemanha leva vantagem por conta do confronto direto que venceu na última data FIFA. E Luxemburgo, que não tem nada. Nessa data FIFA agora, no dia 10, nós teremos Irlanda do Norte e Eslováquia na sexta-feira. No mesmo dia tem Alemanha e Luxemburgo. E na segunda-feira, dia 13, tem Eslováquia e Luxemburgo. E a Irlanda do Norte enfrentando a Alemanha. Isso aqui já é o começo do retorno que a gente conhece. João, acho que a grande atenção, né, desses jogos é justamente, eu acho que encontra entre Eslováquia e Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, a Eslováquia é líder, né, venceu a Alemanha, tem toda essa princha, e acho que é o jogo principal para a Eslováquia conseguir se manter lá em cima, né? Se conseguir vencer esse jogo fora de casa, que é para ser um jogo difícil, é para ser um jogo complicado, ela consegue se manter. Enquanto terminou 2 jogos em casa, que é interessante, mesmo que um deles seja contra a Alemanha, justamente para conseguir ficar na briga, enfim. E a Alemanha, claro, ainda tentando se recuperar o tropeço na estreia. Dá para esperar muita emoção aqui, né? São jogos bem interessantes nessa chave. A gente sofre até com algum equilíbrio, né? Vamos ver como que a Alemanha vai se comportar também, né? Depois dessa derrota da Eslováquia, né? Eles acabaram até conseguindo, né, ganhar da própria Irlanda do Norte, né? Mas vamos ver aí como que vai ser esse desempenho alemão, mas o Eslováquia e Irlanda do Norte, como você disse, é um confronto chave, já que a Eslováquia conseguiu a vitória antes contra a Alemanha, então pode ser essa quase carimbada do passaporte aí que os eslovacos vão ter, né? E depois vão pegar o até agora saco de pancadas Luxemburgo, né? Então
Vamos ver se essa vitória aí pode, né, dar bons caminhos, porque daí vão ser 12 pontos, e a gente, por experiência aí de várias competições, né, Salaf, que tem esse formato de grupos com 4 equipes, quem soma 12 pontos, pelo menos no segundo lugar, tá bem garantido, né, e um primeiro lugar bem no horizonte também. Então, eu acho que, né, a Eslováquia realmente pode ter essa classificação aí colocada. Talvez até um empatezinho aí não seja ruim, né, com a Irlanda do Norte, e aí depois chegar lá com Luxemburgo para ganhar e aí ainda ficar na frente da Alemanha com um pouquinho de vantagem, né? Então vai chegar ainda para quinta e sexta rodada ali, na última rodada, na verdade, né, eles vão jogar contra a Alemanha e aí vai ser a loucura mesmo, mas podem se classificar antes já, né? Então chegar para essa última partida as duas seleções meio mais relaxadas, assim, talvez, né? Talvez a Eslováquia mais relaxada do que a Alemanha se ficar na frente, né? A Alemanha vai querer ganhar, mas pelo menos a vaguinha na repescagem tá bem, né? Acho que dificilmente a gente imagina que a Eslováquia vai ficar sem essa vaga na repescagem, né? Só se tivermos aí coisas muito improváveis, né? Então, né, a Alemanha, se voltar a jogar futebol normal aí, mantiver, na verdade, né? Porque já ganhou da Irlanda do Norte aí na segunda rodada, se mantiver também vai ficar ali tranquilo no segundo lugar, pelo menos. Então, os outros, né, a Irlanda do Norte e Luxemburgo vão ficar de coadjuvantes do grupo. Eu acho que esse coadjuvante do grupo depende muito desse jogo da Irlanda do Norte com a Eslováquia. E lembrando, a Irlanda do Norte é uma seleção que tem a vaga garantida na repescagem por conta da Liga das Nações, né? Porque justamente ficou na primeira colocação. A gente até eu e o João estava conversando sobre isso, né, João, recentemente, estava fazendo a projeção das seleções que tem vaga na Liga das Nações e provavelmente não vão utilizar. A Alemanha é uma delas, né? A gente não imagina a Alemanha fora da repescagem da primeira colocação desse grupo, por mais que tenha começado tropeçando. Então, a Irlanda do Norte já teria essa vaga garantida, né? Claro, é melhor se garantir do que qualquer coisa. Então, tem esse ponto aí, mas a Irlanda do Norte tem essa vaga já garantida na repescagem. Acho que para a Eslováquia o essencial é pensar em sair com vitórias aqui, porque se a Alemanha bobeia de novo, eles disparam na liderança, e se não disparar, eles têm aquele jogar por um empate nesse confronto direto que o João trouxe na última rodada. Então é ficar de olho. Principalmente acho que esse jogo fora de casa contra o Irlanda do Norte é um jogo muito chave para a Eslováquia para definir esse futuro. E claro, a Alemanha não tropeçar, a Alemanha não escorregar no quiabo, como já diria o outro. Vamos passar para o grupo B que tem uma situação um tanto quanto específica, porque a Suíça lidera com 6 pontos, aí tem o Kosovo na segunda colocação com 3, a Suécia tem 1 e a Eslovênia tem 1. Nessa data FIFA a gente vai ter na sexta-feira, dia 10, Kosovo e Eslovênia, Suécia e Suíça, o clássico, o jogo que anima muitas das pessoas que gostam de países com nomes parecidos. E aí na quarta rodada, na segunda-feira, dia 13, tem Eslovênia e Suíça, Suécia e Kosovo. João, aqui a gente fica na guarda para ver se a Suíça vai conseguir se manter firme nesses 2 jogos fora de casa, né? A gente lembra que na data FIFA anterior a Suíça jogou os 2 jogos em casa e ganhou, e por isso que disparou, né? Agora tem essa missão como visitante, a ver se vai conseguir manter justamente contra os 2, pelo menos tecnicamente falando, né, principais postulantes, né? Que é a seleção da Suécia e a seleção da Eslovênia. E o Kosovo também, onde o Kosovo vai conseguir chegar, né? Porque conseguiu essa vitória que a gente falou que foi espetacular contra a Suécia na última data FIFA, conseguiu ficar na segunda colocação e tenta se manter, né? O Kosovo é uma dessas seleções que pode conseguir uma vaga pela repescagem, né? Tem que conseguir direto, então mostrou aquele equilíbrio, né? A gente tinha falado que o grupo tinha 3 seleções muito fortes brigando pelas 2 vagas, aqui a gente já dá para ver que tem 4 seleções. E tem muita gente de olho na Suécia, porque a Suécia é uma seleção que, no momento, está usando a vaga de repescagem, mas ninguém espera que a Suécia vá pegar essa vaga de repescagem, né? Principalmente lá o pessoal da Liga D. Então, o que dá para esperar desses confrontos aqui do Grupo B? Eu acho que a gente pode esperar muito equilíbrio, Sof. Eu acho que é um grupo que cada partida vai ser, né, uma decisão para essas equipes, porque todas têm condição, né? Mesmo o Kosovo, que surpreendeu ali, conseguiu uma vitória contra a Suécia, né, que não era nada esperado, mas também não é uma seleção boba, como a gente comentou já no podcast anterior, né, falando dos resultados. Então é bem complicado já, né, esse primeiro Kosovo e Eslovênia aí vai pegar fogo, porque, né, a Eslovênia está precisando correr atrás do prejuízo,
e o Kosovo em casa, né? Lógico que eu não sei qual é a capacidade do estádio lá no Kosovo, né? Eu acho que não é um grande estádio assim para dar aquela pressão, mas ao mesmo tempo estão em casa, então vai que o Kosovo consegue essa vitória que vai ficar, né, com 6 pontinhos ali e com alguma esperança ainda, né, de conseguir pelo menos esse segundo lugar aí para repescagem, né? Então fazer valer o fator casa vai ser bem importante aí para o Kosovo contra a Eslovênia, que vai vir provavelmente, né, atrás do prato de comida ali, correndo com desespero para conseguir esses 3 pontos que, se não conseguir, vai ficar, né, distante, né? Já vai ficar 5 pontos pelo menos ali, né, do segundo colocado, que seria o próprio Kosovo, então seria bem complicado para tirar essa desvantagem depois, né? Com só mais 2 jogos, 2 jogos não, né? 3 jogos restando, né? 9 pontos tem que tirar 5 de diferença. E aí, né, Suécia e Suíça é um jogo que, teoricamente, a Suécia, para mim, é até a mais favorita, mas, né, não conseguiu mostrar ali aquele futebol, né? Até ali na partida contra o Kosovo, né? Mas depois ainda meteu 3-0 na Eslovênia, então é uma gangorra aí de desempenhos da Suécia. Vamos ver o que vai ser esse jogo, né? Acho que é o chave aí também, mesmo caso da Eslovênia, né? Não pode perder esses pontos, porque senão vai ficar para trás, né? E vai ver a Suíça com 9 pontos, né? Então vai ser bem complicado. Eu acredito mais na Suécia conseguindo equilibrar aí né, pelo fator casa também. Mas vamos ver o que nos aguarda. Eu tô com bastante curiosidade, espero conseguir, né, acompanhar alguma coisa desses jogos, porque vai ser realmente legal. E aí, na outra rodada, você, né, antecipou até, né, Eslovênia e Suíça, outro jogo bem complicado também de pensar, porque a Eslovênia vai jogar em casa e tudo, então só jogo pedreira, né, Suécia e Kosovo, a gente também imagina que a Suécia vai dar o troco, mas né, também não dá para pôr a mão no fogo por isso. Então, né, resumindo tudo, né, toda essa baboseira que eu falei aqui é que vai ter muito equilíbrio, imprevisibilidade. É o grupo que, se você quiser acompanhar, se você quiser se divertir, vai ter diversão, vai ter emoção, porque são seleções bem equilibradas até o momento, né, só. Pois é, um grupo que está equilibrado. O começo foi muito equilibrado, né? Acho que isso foi muito fundamental. Até a vitória do Kosovo trouxe isso, o empate entre Suécia e Eslovênia. Acho que tem um ponto muito interessante essa questão da Suécia ser, em tese, uma seleção melhor, mas a Suíça, por todo esse trabalho que tem lá de anos e anos, né, de uma seleção que está se estruturando, uma geração que é muito boa, acho que fez crescer, então acho que é o diferencial. A seleção da Suíça consegue ter esse aval. A gente viu isso não só agora, mas também já viu isso na Eurocopa, né, João? Então acho que a Suíça consegue crescer muito mais como time sem ter aquele nome de peso, né? A gente teve por muito tempo, né, nos últimos anos, o Shaqiri e o Xhaka, e hoje você não tem um grande nome da Suíça, né, que você fale assim, que é um grande jogador. Enfim, claro, tem jogadores que tem o Akanji, né, que, por exemplo, deve ser um dos melhores aqui, que me lembro de cabeça. Mas, o Embolou, né? Embolou, mas não chega o hype que era o Shaqiri, por exemplo, na Copa de 2014, né? O Shaqiri na Copa de 2014 é uma loucura, né? O cara era o Pelé dos Alpes, então, tipo, era um negócio surreal. Então, acho que não chega uma seleção bem estruturada sem ter esse grande jogador, enquanto a gente está vendo que a Suécia tem grandes jogadores, você tem o Isaac, você tem o Gyökeres, então mas é uma seleção que está bem mais construída, né? E a gente vê isso porque é uma seleção que vem de Copas e Copas. A Suécia é sempre uma seleção que vai para uma Copa, fica fora de outra, vai para uma Copa, né? Foi para 2018, não foi para 22, enfim. Tem esses pontos aí que acontecem com a seleção da Suécia, e acho que a Suíça mostra mais equilíbrio. Da mesma forma a Eslovênia, né? A Eslovênia é uma seleção que a gente, aqui no Ponte Verde, é uma das seleções que a gente mais aposta, né, João? Que um dia vai dar boa e ainda não dá boa, ainda não trouxe. O Tchesco ainda não conseguiu ser aquele cara que a gente espera dele com os eslovenos. Passando para o Grupo C que deu uma emboladinha aqui bem legal. Tem a Dinamarca na liderança com 4 pontos, a Escócia tem na segunda posição com 4 pontos, a Grécia tem 3, Belarus tem 0. Nessa data FIFA a gente vai ter Escócia e Grécia, né, um jogo importantíssimo que vai acontecer na quinta-feira, dia 9, e tem Belarus e Dinamarca. E na quarta rodada tem Escócia e Belarus, Dinamarca e Grécia. João, acho que dá para dizer aqui que, claro, a Dinamarca pode se manter lá em cima, mas é uma data FIFA essencial para a Escócia, porque a Escócia vai jogar 2 vezes em casa, joga contra a Belarus, que em tese é o saco de porrada do grupo,
já tinha conseguido aquele grande resultado na primeira rodada que a gente falou aqui, que foi um empate fora de casa com a Dinamarca, e a Grécia é concorrente direta. A gente já tinha desenhado esse grupo ser com isso, né, no nosso começo, na nossa prévia, que a gente via a Dinamarca um pouco mais à frente, Escócia e Grécia, mas a gente dava vantagem para a Grécia. Se a Escócia conseguir aproveitar o fator casa, meu amigo, a gente pode ver uma Escócia de fato, não só disparando em relação à Grécia, mas colocando impostos, né, para brigar com a seleção da Dinamarca com uma vaga direta. Por que não, né? Até porque vai enfrentar depois a Dinamarca em casa. Enfim, o que dá para esperar desse grupo C? Acho que esse confronto, assim como a gente falou de Suécia e Suíça, enfim, de Eslováquia e Irlanda do Norte, é o jogo que chama atenção, e dá para dizer até pelo nível das seleções que chama atenção em todos os grupos. Com certeza, eu acho que até se a gente pega para avaliar, né, a gente falou Belarus, que é o saco de pancadas aí, né, não conta muito como referência, mas contra a Dinamarca, que é essa seleção de mais qualidade no papel aí no grupo, a gente viu a Escócia numa partida de um bom nível, assim, de muito equilíbrio, não deu aquelas chances assim tão grandes para a Dinamarca, né? Até no segundo tempo a Dinamarca foi melhor, mas não conseguiu fazer o gol, então, né, não foi efetivo o suficiente, e então acho que para a Escócia eu tenho mais otimismo até do que para a Grécia, até como você falou, né, jogando em casa, então eu imagino que eles possam conquistar assim, esses 3 pontinhos aí da Grécia e colocar um pezinho pelo menos no segundo lugar, né? Eu acho que isso vai ficar bem mais garantido por causa dessa segunda partida contra a Belarus, e aí ainda a Grécia vai pegar a Dinamarca depois, né, que também teoricamente, né, os dinamarqueses vão ganhar da Grécia, né, jogando em casa também, então, né, a gente imagina também que a Dinamarca vai fazer os seus pontos, né, vai jogar contra a Belarus mesmo fora de casa, né, deve ganhar, então também tem essa vantagem dos 2 jogos, né, 2 jogos em casa não, né, mas um jogo contra a Belarus, que é a seleção que não vai ganhar, e contra a Grécia em casa, então é mais definitivo ainda para o grupo, né, das 2 seleções poderem chegar ali nos 10 pontos, e a Grécia vai ficar, né, com 3, e aí já são 7 pontos, e aí já, né, acabou aí para a Grécia brigar com né, as outras seleções aí por uma vaga. Então vamos ver aí o que nos espera, né? Se estaremos certos nesse prognóstico. Lógico que estou falando, né, que a Grécia vai ganhar e tal, que a Escócia vai ganhar e tal, mas a Grécia também é uma seleção que dá trabalho, surgiram novos talentos aí que a gente vai ver, né, em atuação aí contra a Escócia, então não vai ser uma partida fácil, mas a gente imagina, né, que os escoceses vão conseguir, né, tem essa probabilidade maior de vencer. Pois é, e tem uma questão, eu estava lembrando que você estava falando, e fui conferir para ver se estava certo, né? Nos playoffs da Liga das Nações, João, a Escócia enfrentou a Grécia, né? A Grécia vindo da Liga B, a Escócia vindo da Liga A. No primeiro jogo em Atenas, a Escócia ganhou. Só que no segundo jogo, acho que você vai lembrar, foi 3-0 para a Grécia. Ou seja, a Grécia deu uma... Então a Escócia tem um pouco de trauma disso, né? Jogar em casa contra a Grécia. Não que a Liga das Nações seja um nível de eliminatória da Copa do Mundo, né? Pelo amor de Deus, mas é um exemplo recente, bem recente, né? Algo que aconteceu no mês de março. Então, a Escócia tem um modelo para olhar e falar, vamos tentar fazer diferente agora. Porque, como você falou, é um cenário muito factível que a gente possa chegar no final dessa data FIFA de outubro com as 2 seleções com 10 pontos e a Grécia lá isolada com 3 já eliminada. Tirar uma seleção da Grécia, acho que a Escócia deve estar pensando nisso. A Escócia acho que vai entrar em campo pensando nisso. Porque a Escócia, vencendo os 2 jogos aqui, ela pelo menos garante vaga na repescagem. E a gente falou, né? Mas quanto tempo que a gente não vê a Escócia chegando forte na briga para a Copa do Mundo? Se eu não estou enganado. 98, né? Foi em 98, mas a Escócia jogou, se não me engano, a repescagem da última Copa do Mundo, de 22, e acabou caindo logo de cara. Jogou, está confirmado, mas acabou caindo logo de cara para a Ucrânia dentro de casa, né? Perdeu por 3-1. Né? Estava lembrando disso agora também, que o Robertson saiu de campo chorando, enfim. É mais uma grande chance, ainda mais tendo esse jogo com a Dinamarca em casa, que pode definir coisas. Então, é essencial. Acho que esse jogo aí é um dos jogos que nem a gente falou daquele
Áustria e Bósnia, né, na última data FIFA, é jogo desse nível. E falar da Dinamarca também, acho que é lembrar, né? Porque quando empatou aquele primeiro jogo com a Escócia, a gente ficou, mas aí foi lá em Atenas e venceu a Grécia, né? E foi um resultado muito, muito bom da seleção dinamarquesa. Então, acho que é bem interessante mais um grupo para você a gente ficar de olho. Vamos passar para o grupo D, que tem a França do Bola de Ouro, Dembélé do Ballon d'Or, né? O Dembélé que tá fora dessa convocação, tá? Dodói, ele lidera com 6 pontos, aí tem a Islândia com 3, a Ucrânia tem 1, a Azerbaijão tem 1. Na terceira rodada, sexta-feira de 10, tem Islândia e Ucrânia, e tem França e Azerbaijão sem Fernando Santos. Então, infelizmente, não veremos Fernando Santos nos Parques dos Príncipes. E aí, na quarta rodada, na segunda-feira, tem Ucrânia e Azerbaijão, e tem Islândia e França. João, acho que a França deve ficar em vantagem, deve ganhar os 2 jogos. Quer dizer, esse jogo contra a Islândia, até pelo que foi no Parque dos Príncipes, o jogo entre ali, pode até que a Islândia pode buscar uma zebrinha. Mas acho que o essencial é lembrar também que a Islândia tem esse confronto com a Ucrânia, que também é um desses confrontos essenciais, né? Nessa altura que estamos, nesse momento que estamos na competição. A Islândia, até pelo fato da Ucrânia ter tropeçado com o Azerbaijão, se ela vence ali esse confronto, já consegue abrir uma gordura bem grande, até uma gordura pensando nos duelos contra a França, né? Nesses pontos, vamos dizer assim, esperados das duas seleções, né? Enfim, o que dá para esperar desse grupo? Lembrando que o Azerbaijão tem um professor que é novo, mas é velho conhecido, podemos dizer assim, né, João? Pois é, trouxeram o Aykan Abazov, desculpa aí, não sei se é essa a pronúncia do nome do novo professor do Azerbaijão, mas veio aí para substituir, né, o glorioso Fernando Santos, tão citado por esse podcast, vai ter uma folga, né, não vai ficar com a orelha quente de falarem dele aqui, mas, né, vem aí o professor com... Na experiência, treinou a Indonésia, né, Salaf? Treinou não, foi assistente da Indonésia, né, Salaf? Exatamente, em 2007, quando parou de jogar. Olha aí, que, né, Não, esse foi o da Bulgária, esse foi o Dimitrov. Isso, desculpa, ainda falaremos dele, desculpa. Deixa eu confirmar aqui, o Aykan Abazov, ele era auxiliar do Fernando Santos, né? Ele era o treinador da seleção sub-21, na verdade. Daí, quando o Fernando Santos foi demitido, ele foi convidado a fazer o jogo contra a Ucrânia, conseguiu um empate e foi mantido no cargo, porque falaram, parabéns, você fez mais do que o Fernando Santos fez em um ano. Perfeito, exatamente, né? Pelo menos, né, um cara que já conhecia ali, né, o jeito de trabalho e tudo mais, então não cai de paraquedas igual, né, outros treinadores aí que a gente viu serem contratados para seleções aí, né, que chegaram totalmente desconhecidos. Mas, enfim, o que você falou, né, Islândia e Ucrânia é o confronto direto, né, então se a Islândia consegue sair com esses 3 pontinhos, é valiosíssimo, né, acho que imprescindível aí para o sonho islandês da Copa, de novo, né, essa vitória, porque daí também a Ucrânia vai pegar o glorioso Azerbaijão na próxima rodada, né, que vai perder, provavelmente, né, e aí vai pegar a França que, mesmo, né, nem sempre jogando aquele futebol, mas consegue o resultado, né, então eu imagino que a França não vá deslizar, assim, contra os islandeses, né. Até porque a França tá ali de olho, né? Se ganha esses 2 jogos, já quase carimba a vaga para a Copa, né? Então, eu acho que os caras vão entrar mais focados aí para essa partida, né, contra a Islândia, já que eles vão ter ganho do Azerbaijão, né? Provavelmente, então já vão chegar pensando, não, a gente ganha aqui e já fica tranquilo para as próximas partidas, não precisa, né, acelerar tanto nos outros jogos, porque temos já 12 pontos, né? Então, eu acho que esse confronto aí realmente vai ser o divisor de águas aí para a Islândia e conseguir, né? E a Ucrânia pelo outro lado também, né? Tem que ganhar, porque senão vai se ver também, igual a gente falou do outro grupo, né? Que ia ficar 5 pontos atrás, também ia ficar 5 pontos atrás ali. E aí, né? Apesar de tirar ali 3 com o Azerbaijão nessa teórica derrota ali com a França, mas ainda assim não é, né, a melhor situação por causa do confronto direto que elas vão ter, né? Então, né, a última rodada, inclusive, Ucrânia e Islândia vão se enfrentar, né? Então vai ser dificílimo até para conseguir, né? Acho que
o confronto direto, o primeiro jogo vai realmente ser a balança mesmo, e aí o resto, se Deus o resto a Deus pertence, né, digamos assim, no futebol dessas duas seleções. Mas é isso, né, França classificada praticamente para mim, e aí essa briga aí com esse confronto já do dia 13 de outubro, 13h45 da tarde, Salaf, vai ser já a definição para mim. Aliás, desculpa, eu tô confundindo aqui, não é dia 13 não, é dia 10, 13h45 da tarde. Isso, dia 13 é a segunda rodada, a quarta rodada no caso, mas concordo com você, acho que se a Islândia consegue estar fora de casa, ela fica num cenário muito bom, porque como você disse, a Ucrânia, beleza, as duas vão jogar com a França, deve perder. A Islândia ainda vai jogar com o Azerbaijão, então ela poderia já chegar na última rodada com 5 pontos de diferença, já com a vaga garantida na repescagem, né? Eu acho que é o foco desse grupo, que eu acho muito difícil a França perder a vaga direta. Então, acho bem importante, acho que dá para dizer que esse jogo, a gente até já estava prevendo isso, né, na nosso comentário pós-última rodada, justamente isso, que é um jogo de uma disputa que vai ficar entre essas duas seleções. Vamos passar então para o Grupo E. Agora sim você vai poder falar do nosso Dimitrov, hein, João? A gente vai ter no Grupo E a Espanha com 6 pontos, Turquia com 3, Geórgia com 3, Bulgária, que trocou o estreador, com 0 pontinhos. Na terceira rodada, dia 11, tem Bulgária e Turquia, e à tarde, nesse mesmo dia, tem Espanha e Geórgia. Daí na quarta rodada tem de novo Turquia e Geórgia, e tem a Espanha e Bulgária. João, acho que a gente está aqui chovendo molhado, falar que a Espanha deve passar o carro, deve carimbar basicamente a vaga para a Copa do Mundo, né, encaminhar essa vaga. Dificilmente a gente pode esperar uma coisa diferente disso. É claro, o Geórgia vai tentar, né? Eu não sabemos ainda se o Kvaratskhelia vai ter função de jogo, né? Porque o Kvaratskhelia ele não jogou o último jogo do PSG, né? Então ficar de olho, ver se ele vai conseguir jogar, vai voltar para essas partidas ou não. Enfim, e aí tem um jogo, acho que contra a Turquia, né? Que é justamente aquilo que a gente falou, né? A gente falou que a Turquia roubou o resultado de Tiflis, né, que foi aquele 3-2, um jogo malucaço, e aí a gente pode esperar que se a Geórgia vai conseguir, né? Falando até do que parece que não jogar, a gente tem o Milko Tauci, né, que tá jogando no Vila Real agora, fez até gol na última rodada da Champions League contra o Juventus, enfim. Mas acho que esse é o panorama, mas como a gente falou, né, da outra vez, essa vitória da Turquia na Geórgia deixou muita coisa encaminhada, né, João? E aqui esse nosso Alexander Dimitrov, que tá assumindo a Bulgária, vai conseguir fazer alguma coisa, mas entre esses grupos, né, João, a gente falou isso, né, entre esses grupos que começaram na última data FIFA, é o grupo que, vamos dizer assim, tá mais desenhado pro esperado. Pois é, todo mundo, né, Turquia, Geórgia e Bulgária perdendo para a Espanha, né, e aí a Turquia e a Geórgia brigando entre si por essa vaguinha, já que as duas, teoricamente, vão ganhar, né, da Bulgária também. E aí, né, o que você falou, né, o confronto direto, já aquele primeiro jogo já pode ter definido, né, se acontecer isso que eu falei, né, das duas ganharem da Bulgária e das duas perderem para a Espanha, aí a Turquia pode chegar pro jogo entre elas e até poderia, né, se fosse a última rodada, né, poderia chegar e só jogar pelo empate, né. Lógico que eu não imagino que agora para a quarta rodada eles vão chegar com esse pensamento, né? Ah, não, se essa previsão do pessoal do ContiCast acontecer, nós podemos empatar agora, galera. Acho que não, né? Mas com certeza decisivo, definitivo aí, né? Se a Turquia ganhar ainda, então já era, não tem como. Se a Geórgia ganhar, aí vamos ver o que vai dar, né? Pode ser uma loucura aí do saldo de gols, dos critérios de desempate aí pra gente ver o que vai acontecer, né? Mas no que a gente pode ter aí de prognósticos, eu acredito que a Turquia vai fazer valer o fator casa contra a Geórgia, né? Acho que a Geórgia que vacilou lá, que poderia ter vencido na casa dela, mas agora, né? Vamos ver o que vai dar, vamos ver se os deuses do futebol reservam mais surpresas do que o que a gente está esperando, né, Sof? Exato, e acho que surpresa seria a Bulgária com o Alexander Dimitrov, né, o novo treinador, conseguir alguma coisa. Acho que seria a maior surpresa de todas, mas acho que a tendência é a Espanha com 12 pontos e talvez, né, justamente por isso, né, tem essa chance da Turquia ficar para trás, não sei, vamos ver, é uma possível classificação da Espanha.
Talvez, vamos ver. Mas acho que esse jogo entre Turquia e Geórgia, mesmo se não tiver o Kvaratskhelia, mesmo se tiver algum problema com a Geórgia, vai ser um jogo bem equilibrado, assim como foi o primeiro. Mas eu fiquei imaginando o Cassinangu chegando no vestiário com o Wilkes lá falando: ó, que os caras do Conticast falaram. Agora tá passando essa cena na minha cabeça. Obrigado, João Rai, por ativar a minha memória. Vai virar, sabe, a pré-eleição motivacional. Olha lá, eles falaram que eles não vão conseguir, que a gente não vai conseguir. A gente vai conseguir sim. Aí todo mundo do elenco grita. Exatamente. Né? Então... Esse podcast também é motivação para vencer fracassos. Vamos lá, então, agora falando em fracasso, vamos para o grupo F. Quem não tá perto de fracasso nenhum é a seleção de Portugal, que está lá na primeira colocação com 6 pontos, bem da vida. A Armênia tem 3, Hungria tem 1, Irlanda tem 1. Na terceira rodada, a Hungria enfrenta a Armênia. Esse jogo acontece dia 11, sabadão, e depois, no mesmo dia, tem Portugal e Irlanda. Na quarta rodada, tem Irlanda e Armênia, e depois tem Portugal e Hungria, esse dia 14 na terça. João, aqui Portugal deve passar o carro, é mais uma seleção que pode, né, encaminhar sua vaga para a Copa do Mundo. Estou fazendo até aqui os cálculos, como a gente está para esperar que a Armênia possa perder os 2 jogos. Se Portugal vencer os 2 jogos e a Armênia perder os 2, né, de fato, Portugal já vai estar na Copa. Então já podemos contar com esse carimbo lusofônico na Copa do Mundo. Mais um, né? A gente pode ter Cabo Verde, já tem o Brasil, enfim. Seria até estranho, né? Por tudo que Portugal está fazendo, tem grande chance. Aqui acho que é muito mais as seleções chamadas Hungria e Irlanda se recuperarem das baboseiras que fizeram no começo, né? A Hungria que vencia a Irlanda por 2-0 e tomou aquele empate em Dublin, e a Irlanda que conseguiu perder para a Armênia. E claro, a Armênia, que acho que vai para esses jogos, né? Se a Armênia quer conseguir aprontar, ela tem que, pelo menos, dessas 2 partidas ela não pode perder. Né? Acho que principalmente para a Hungria, que foi a seleção que ela não jogou ainda. Né? Se a Armênia quer fazer alguma coisa, quer brincar, né, de adoletar, como já diria a musiquinha, acho que ela não pode perder um desses jogos. A Hungria, principalmente. Enfim, como que você vê esse cenário, esse grupo, com essa possibilidade real de Portugal garantir a vaga na Copa do Mundo, e Hungria e Irlanda tentando se recuperar? Bom, acho que a gente já, né, todos os programas aqui tá elogiando a seleção portuguesa, que, né, consegue jogar um futebol interessante, principalmente de resultado, né, de conseguir garantir os resultados. Então, com 2 jogos em casa, né, contra a Irlanda e a Hungria, acho que é bem imaginável de que, né, consiga esses 6 pontos e se carimbe o passaporte para a Copa, né, jogando as 2 partidas lá no José Alvalade. Então, vamos ver aí se Portugal vai carimbar mesmo. Eu acredito que sim. E aí, o que você falou, né, a Hungria precisa muito, né, dessa vitória para espantar os males dos resultados ruins que conseguiu anteriormente, né, de ceder esse empate, né, para a Irlanda, que foi catastrófico, né? Pode custar caro, mas aí pega a Armênia, que, né, surpreendeu, então tá meio um bololô dessas 3 seleções, né, brigando entre si, com a Armênia incrivelmente na frente por enquanto, né? Então vamos ver se a Hungria consegue fazer valer dessa vez, né, o fator casa, né? Não é um jogo contra Portugal, que é uma seleção muito mais forte, né, do que as adversárias, né? Então vamos ver se nesse jogo em casa, né, nesse segundo jogo da Hungria em casa, ela consegue ganhar da Armênia, que daí também já consegue espantar um pouco, porque, né, a Irlanda vai provavelmente, né, teoricamente, perder aqui para Portugal, então ela vai conseguir ficar na segunda colocação, né? Vai ter 4 pontos, e aí a Armênia fica com 3 e a Irlanda ficaria com 1, né? Então seria uma rodada perfeita aí para os húngaros, né? Então vamos ver o que vai dar, e aí o problema é que a outra rodada, né, é contra Portugal. Então garantir esses pontos que são possíveis é o mais importante, já que Portugal é o vilão do grupo, né, o que ganha de todo mundo. E aí vamos ver esse Irlanda e Armênia que vai pegar fogo, né? Vai ser loucura, tal qual o primeiro jogo, né? O primeiro jogo que já foi incrível, né? Com a Armênia abrindo 2-0, e aí a Irlanda tentando correr atrás e não conseguindo. Então vamos ver aí assim,
imprevisibilidade, né? Se a gente fosse colocar favorito, seria a Hungria, mas tá com um cheirinho de surpresas aí esse grupo. Vamos aguardar aí o que a gente pode esperar, né, Sof? A surpresa já aconteceu que a Armênia venceu o jogo, né? Acho que tem isso, como a gente até apontou, se a Armênia quer fazer alguma coisa, ela tem que pensar em vencer esse jogo, ela tem que pensar em não perder esse jogo, né? Acho que é algo essencial. Mas concordo com você que acha que um resultado positivo da Hungria em casa, né, e você falou dessa pressão de dentro de casa, a gente já viu isso quase funcionar contra Portugal, né? A Hungria fez um jogo muito bom contra a seleção portuguesa, né? Saiu na frente, tomou uma virada, buscou um empate até o final, foi um jogo muito legal. É a equipe que tem mais qualidade no grupo depois de Portugal, isso é um fato, não dá pra gente discordar. Então, e a Irlanda que vai tentar se recuperar, mas o grande trunfo da Hungria, eu acho que é o fato de que vai jogar ainda 2 vezes com a seleção da Armênia, né? A Irlanda já vai jogar só uma vez e vai ter que se recompor da bobeira que fez, né? Então, acho que esse é um ponto que pode pesar. Mas a Hungria acho que tem um potencial. O que pode acontecer nesse grupo aqui, provavelmente, é Portugal sair classificado nessa rodada e Irlanda e Hungria saírem empatadas, né? Acho que isso é um cenário bem real. E aí, na última rodada, aí vai ter o confronto direto e também a Irlanda vai jogar de novo com Portugal, né? Tem esse ponto. Mas, enfim, isso é papo para novembro. Depende do que vai acontecer agora. A Armênia já calou nossa boca uma vez. Não dá para duvidar que vai calar de novo. Enfim, vamos ficar de olho aí que vai acontecer. Fale, João. Só um último comentário, né? Para a Armênia também não seria nada ruim se ela conseguisse a façanha de empatar os 2 jogos, né? Acho que não seria um resultado negativo não para a Armênia se ela conseguisse, né, sair com um pontinho contra as 2 concorrentes diretas, né? Exato, e como eu falei no começo, né, principalmente contra a Hungria, né? Porque a Hungria é a seleção que ela não jogou, uma seleção que ela não vai ser a primeira vez que ela vai enfrentar, então é uma seleção que ela poderia justamente isso, conseguir esse pontinho para segurar a Hungria, que eu acho que é o mais essencial, né? E claro, se segurar a Irlanda também, aí ela se coloca na briga pela repescagem. Como a gente já falou aqui algumas vezes, é muito difícil ver alguém tirando a vaga de Portugal da Copa do Mundo, né, de forma direta, mas dá para sonhar com a Armênia na repescagem se ela aprontar de novo, como aprontou ali na segunda rodada. Vamos passar então para os grupos que agora são maiores, podemos dizer assim. Grupo G, a gente tem a Holanda com 10 pontos, a Polônia com 10 pontos, a Finlândia com 7, a Lituânia com 3, Malta com 2. Na 7ª rodada, que acontece na quinta-feira, dia 9, tem Finlândia e Lituânia, Malta e Holanda. A Polônia folga. E na 8ª rodada tem Holanda e Finlândia, tem Lituânia e Polônia, com a folga da nossa gloriosa seleção de Malta. João, aqui agora, enfim, a Holanda vai assumir, vamos dizer assim, essa liderança desolada, porque a Polônia vai folgar, a não ser que ela tropece, e essa é o olhar da Finlândia, né? A gente falou muito sobre a Finlândia nos últimos jogos, né, do confronto direto que teve, que a Polônia ganhou. Então, se a Finlândia quer fazer uma coisa, precisa, né, além de vencer a Lituânia, claro, precisa vencer a Holanda, né? E a Holanda, que deve assumir a liderança desse grupo, deve ficar tranquila, e enfim, o que dá para esperar aí dessa rodada, que agora já começa a encaminhar, né? Esses grupos que começaram com a seleção depois, que ficaram um pouco estranhos, agora começa a ir mais para perto daquilo que a gente espera. E claro, a gente não pode esquecer que a Lituânia é uma seleção completamente bipolar. Pois é, eu assim, né, como a gente já comentou antes, eu acho que o confronto direto, se não acontecer nada de diferente, de mais surpreendente, eu acho que já era para a Finlândia. Eu acho que esse confronto direto com a Polônia já carimbou o segundo lugar da Polônia nesse grupo, né? Porque, como você disse, a Holanda vai recuperar agora, né, o jogo a menos contra a Malta, né? A grande banda Malta aí, um grande abraço. Então, teoricamente, já ficaria nessa definição de posições, né? Da Holanda em primeiro e a Polônia em segundo, se não acontecerem, né, outras mudanças aí, outras tragédias. Acho que, né, é difícil porque depois dos confrontos diretos, né, elas não se enfrentam mais, né? Se tivesse ainda mais um jogo entre as seleções, daria para dizer, não, pode se definir ali. Como agora, depois dos 2 jogos, a Polônia tende a ficar na frente, então a Finlândia tem que torcer para
alguma coisa de diferente acontecer, né? Para algo surpreender ali, para ela tirar esses pontos da Polônia. Então, vamos aguardar aí o que vai ser, né? Você falou mesmo da Lituânia, né? Que consegue façanhas. Acho que Malta não vai conseguir a mesma coisa, né? Acho que só a Lituânia que conseguiu esse resultado diferenciado. Mas eu acho que é por aí mesmo, né? Holanda, Polônia e Finlândia nessas posições mesmo, primeiro, segundo e terceiro do grupo, né? Acho que não vai ser dessa vez que a Finlândia vai pela classificação para o grupo, né? Não sei, você tem a informação aí, Saf, né? Se a Finlândia joga a repescagem por causa da Nations League. Não joga, porque ela foi rebaixada, né? A Finlândia não somou nenhum ponto, se não estou enganado, no seu grupo da Nations League. Lembro que até o treinador foi demitido depois da campanha ruim. Enfim, e estava falando justamente a Lituânia, né, que foi o grande problema. Foi exatamente, a Finlândia estava no Inglaterra, não somou nenhum pontinho. A Lituânia, foi aquele jogo, você vai lembrar, João, que a Finlândia estava ganhando de 2-0, tomou empate. Então é justamente por isso que a Finlândia ficou para trás, mesmo tendo ganho nos confrontos diretos contra a Polônia, né? Então acho que é justamente aí o problema. Vai ter a chance de se vingar da Lituânia, mas acho que não vai adiantar muita coisa, né? Então tem esse ponto, a Finlândia tem esse problema, e a Holanda aí com o Memphis Depay e companhia deve aí assumir a liderança do grupo e encaminhar sua vaga para a Copa do Mundo, claro, com a Polônia ainda mais próxima, né, no calcanhar, porque a Polônia conseguiu tirar pontos da Holanda, já falou aqui, e ainda vai ter um Polônia e Holanda lá na frente, mas aí tudo vai depender do que vai acontecer nessa data FIFA, tudo vai depender do que acontecer no Santo Amaro, já diria o poeta. Inclusive Malta pode entrar lá para o nosso quadrinho das seleções já eliminadas da Copa do Mundo. Passando para o Grupo H tem um cenário mais ou menos assim, porque a Áustria lidera com 12 pontos, a Bósnia vem na segunda posição com 12, a Romênia tem 7, o Chipre tem 4, o San Marino tem 0. Na sétima rodada tem Áustria e San Marino, e tem Chipre e Bósnia, né? Tem esse belo confronto aí. Esses jogos na quinta-feira, dia 9. E no dia 12, domingo, dia das crianças, só para falar, né, não fugir, a Romênia folga na sétima rodada. Tem San Marino e Chipre, um grande jogo, o João Raiva está empolgadíssimo assistindo com seus presentes no dia 12 de outubro. E se você quer dar um presente para o seu filho, coloque-o na TV às 10 horas da manhã para acompanhar San Marino e Chipre. Acho que é um programa divertidíssimo do Dia das Crianças. E depois tem Romênia e Áustria, a Romênia tentando dar o seu último suspiro aí nas eliminatórias, se bem que a Romênia tem vaga na repescagem, a Bósnia folga. João, acho que até pelo panorama que a Áustria conseguiu, né, naquele duelo direto que foi vencido, e pelo fato da Bósnia folgar, a Áustria que tem tudo para assumir a liderança do grupo, como a gente projetou, né, tá aí com 100% de aproveitamento, uma bela campanha, tem tudo para manter isso. Eu não sei como vai ser jogo na Romênia e Bucareste, né? Como a gente falou, a Romênia é uma seleção que está muito irregular nas eliminatórias, ficou para trás, tem o fato da vaga na repescagem, mas ainda poderia dar uma atiçada ali se consegue resultado dentro de casa. Enfim, como que você vê isso, né? Como que você vê esse grupo e, claro, a sua grande expectativa para esse duelo emocionante entre Chipre e San Marino. Para não esquecer, né, Saf, eu já vou falar desse grande jogo entre Chipre e San Marino, assim, San Marino e Chipre, né? Um grande estádio olímpico de San Marino, assim, um grande estádio. É um confronto que você não pode perder, acho que, né, dia 12 de outubro ali, antes do almoço, né, com a sua família, com as crianças, né? Eu achei que quando você fosse falar ali de dar o presente, eu cheguei a falar se você quer dar o seu presente para o João Raim, mas, né, não foi isso, infelizmente. Mas é um jogo que não vale nada, né? Praticamente vai valer ali para o Chipre talvez alcançar os 7 pontos e por algum momento ficar igualado com a Romênia, quem sabe, né? Mas, né, não vai contar de nada para a classificação ali, né, para a parte decisiva da classificação, digamos assim. Mas falando do restante, né, acho que a Áustria, como você disse, né, o confronto direto ali com a Bósnia já definiu o grupo, e a Romênia também vacilona, né, acho que acabou pipocando a seleção romena. Quando a gente tinha mais expectativas sobre eles não conseguiram demonstrar o futebol que a gente imaginava, e aí a Bósnia conseguiu ter essa vantagem só se, né, a Bósnia vacilar e a Romênia ainda conseguir ganhar da Áustria e da própria Bósnia, né? Então, que é um cenário difícil da gente imaginar, por mais que vai jogar contra a Áustria em casa e aí depois vai jogar lá na Bósnia, né, jogar fora.
pela 9ª rodada depois, né? Poderia ali conseguir, né? Porque até a última rodada vão decidir contra San Marino e a Bósnia vai jogar contra a Áustria, né? Lá na frente. Mas é um cenário difícil da gente imaginar aí da Romênia conseguir descontar tantos pontos da Bósnia, então acho que esse grupo tá bem encaminhado aí, né, para a Áustria em primeiro e para a Bósnia ficar na 2ª colocação, feliz e contente na repescagem. Acho que isso aqui não é uma especulação, tá, gente? Não é um fato, não é uma apuração jornalística, né, do jeito que a gente deveria trazer, mas eu acho que o fato da Romênia já ter a vaga na repescagem dificilmente fica assim, porque, se eu não estou enganado, a Romênia ela é a seleção da Liga C, que é onde a Romênia subiu, com a melhor campanha, né? Ela fez uma campanha realmente muito boa, né, na ocasião. Foi 100% de aproveitamento, se eu não estou enganado, que a Romênia conseguiu, ou se não conseguiu foi só por causa daquele jogo contra o Kosovo lá, teve aquele problema, mas foi 100% de aproveitamento, a Romênia ficou com vitória naquele jogo, teve um empatado em campo. Então a Romênia, ela é a melhor seleção da Liga C, ela está indo na primeira colocação da Liga C. Muito dificilmente as seleções da Liga A, ali a gente está falando de Alemanha, França, Portugal, elas vão deixar de ir para a Copa ou vão deixar de ir para a repescagem. É muito difícil o cenário. Mesma coisa a Liga B, né, que são a Tchequia, Inglaterra, Noruega, aí tem País de Gales, que daí é uma outra situação que a gente vai explicar daqui a pouco de País de Gales. Então é muito difícil que a Romênia não pegue essa vaga na repescagem. Então acho que isso tira um pouco da pressão. A Romênia vai falar, putz, vacilamos. Né? O Tedesco vai olhar e falar, gente, não dá para ser assim. Mas a gente, né, tá vivo, né? Enquanto tem bambu tem flecha, a gente tem chance. Vamos corrigir tudo que a gente fez de errado, né? Dá tempo e vamos para a repescagem com outra cabeça, né? Com outra mentalidade. Acho que pode ser uma das visões da seleção da Romênia. Enfim, acho que esse grupo, como você falou, né, aquele jogo na Bósnia definiu muita coisa, né? Acredito que é difícil que mude muita coisa, era o que a Áustria precisava, justamente, né, uma vitória, e a Áustria está com 100% de aproveitamento, e acho muito difícil a Áustria perder esse 100% de aproveitamento, agora que tem um grande nome da seleção em campo, né, o Alaba, que está de volta depois de ficar muito tempo lesionado. Vamos passar para o grupo I, onde a gente tem a Noruega no bonde do Haalandão sem freio, né, com 15 pontos de liderança, 100% de aproveitamento. Tem a Itália com 9 pontos, tem Israel com 9 pontos ainda, a gente não sabe o que vai acontecer com Israel, estamos gravando esse podcast dia 2 de outubro, ainda não temos uma definição se Israel vai ficar, se vai ser suspenso, né? Já saiu a notícia que a UEFA não queria tirar Israel das eliminatórias porque isso é coisa da FIFA, não coisa dela. Enfim, cada um empurra para um lado. E aí, a Estônia tem 3 pontos, a Moldávia não tem nada, a Moldávia que trocou de treinador após 5 anos, John Rai. Então vamos passar a tabela. Na 7ª rodada tem Noruega e Israel, tem Estônia e Itália, a Moldávia folga, e aí na 8ª rodada tem Estônia e Moldávia, e Itália e Israel. 8ª rodada na terça dia 14, 7ª rodada no sábado dia 11. John, se a Itália não decepcionar, e nem a Noruega, o que a gente pode dizer que vai acontecer nessa data FIFA é que a Itália vai conseguir tirar a distância para 3 pontos. Aí tem outras questões, né, que envolvem os jogos da Noruega, envolve o confronto direto, com 16 gols de saldo de diferença, enfim. Mas é o que dá para esperar desse grupo. Você acha que tem alguma chance da Noruega tropeçar contra Israel, ou da Itália tropeçar contra Israel e Estônia? E, claro, não deixe de comentar a chegada de Lilian Popescu na seleção da Moldávia. Olha, né, a Moldávia com 0 pontos, acho que se espelha muito no exemplo do nosso querido Azerbaijão, né? Que o que vier é lucro, né, Soaf? O professor, não sei porque eu pensei professor não um treinador, mas enfim, o professor que vier aí para treinar a equipe e conseguir um resultado melhor, né, um pontinho, né, já é algo satisfatório para a seleção da Moldávia, né? Então o professor que conseguir qualquer resultado diferente de derrota vai ser bem-vindo aí para a seleção, então fica aí a torcida dos romenos, dos moldávios pro Lilian Popescu. Então vamos ver aí o que ele pode apresentar. Mas falando disso, né, acho que com 2 anos de atraso que Israel, né, não foi banido aí do esporte, né, do futebol no caso. Então, né,
demorando. Quem tá torcendo por isso é também a Itália, provavelmente, né? Pensando, por favor, daí a gente já fica garantido aqui na segunda colocação. Mas como você falou também, Saf, acho que também isso não vai ser necessário aí para Israel entrar para o quadro de eliminados da Copa e a Itália ir para a repescagem, né? Porque a gente imagina que a Noruega vai descer a porrada em Israel e a Itália não vai vacilar contra a Estônia, né? É o que a gente imagina, né? Que o professor Gattuso vai conseguir ganhar da Estônia lá. E aí, no próximo jogo, né, o confronto direto Itália e Israel, e aí a Itália tem que fazer a parte dela e ganhar mesmo. Então já ficaria encaminhadíssima, né, a Itália com essa segunda colocação, e aí em busca de um milagre, né, Sof, tentando fazer muito saldo para conseguir chegar lá pro último jogo contra a Noruega, lá no querido estádio Giuseppe Meazza, para conseguir, né, essa vitória com a Noruega e milagrosamente conseguir essa primeira colocação, que a gente não acredita que vai acontecer, né? Mas eu acho que depois de todo esse drama que a Itália viveu, incertezas e tal, eu acho que a classificação para repescagem hoje já está bem mais visível no horizonte, né? Acho que não é, né, como estava antes ali, aquela coisa nebulosa. Acho que o Gattuso, pelo menos isso, vai conseguir aí com a seleção italiana. Vamos ver o que a repescagem daí vai aguardar para eles, né? Daí já é outra história, aí já é o buraco é mais embaixo, né? A gente sabe que a Itália já vacilou aí em algumas repescagens, então vamos aguardar isso, né? Isso é para outros podcasts, mas por agora é Noruega e Itália classificados e o resto é resto. Alô, Macedônia do Norte. Falando em repescar, se for da Moldávia, eu estava citando aquelas seleções que estão na ânsia por conta da Suécia. A Moldávia é uma delas. Porque se... vamos pegar o aspecto como está agora. A gente está com Romênia, Irlanda do Norte, País de Gales e Suécia indo para repescagem, né, pelos grupos. Se por algum acaso a Suécia sai, consegue classificação, a Moldávia entra. Então, a Moldávia pode disputar a repescagem, isso que é o mais irônico. Então, para a Moldávia, obviamente, esse momento aqui, essa reta para as eliminatórias, vira aí uma preparação, né? Porque pode vir ou pode não vir, né? Pode ser até uma decepção. Enquanto acho que concordo com você, né? Acho difícil a Noruega vacilar com o Israel, ainda mais dentro de casa, ia ser uma frustração muito grande, né? Um tropeço da seleção do Haaland. E acho que também a Itália, por mais que até no jogo na Itália contra a Estônia deu aquela vacilada, né? Demorou para conseguir ter tranquilidade no jogo, graças ao quase parente do João Rai. Acho que vai conseguir essa vitória fácil fora de casa e também contra Israel, né? Pode ter um jogo maluco de novo, igual foi aquele 5-4? Pode. E destaque também para a Estônia e Moldávia, esse jogo que vai chamar a atenção de todo mundo. Vamos passar então para o Grupo J. O Grupo J aqui tem a Macedônia do Norte, tem liderança com 11 pontos. A Bélgica tem 10, País de Gales tem 10. Esse grupo aqui está bem equilibrado, essa briga. O Cazaquistão tem 3 pontos e Liechtenstein tem 0. Na 7ª rodada acontece na 6ª, dia 10. O Cazaquistão estreando, o novo treinador, né? O Talgat Baysunov vai enfrentar o Liechtenstein. E a Bélgica encara a Macedônia do Norte. E na 8ª rodada tem Macedônia do Norte e Cazaquistão, País de Gales e Bélgica na 2ª, dia 13. Na 7ª rodada, folga Gales. Na 8ª rodada, folga Liechtenstein. João, acho que chama a atenção aqui esses confrontos que a gente está olhando para a Bélgica, né? Confrontos essenciais justamente com as seleções que estão ali em cima. A Bélgica não venceu a Macedônia do Norte no primeiro confronto que teve, empatou, e venceu a País de Gales naquele jogo que o De Bruyne salvou no final. Então, ela não pode nem pensar em não vencer esses 2 jogos, né? Porque a ideia dessa data para a Bélgica é conseguir essas 2 vitórias e esticar a liderança, ainda mais pensando que tanto Macedônia e tanto País de Gales... País de Gales não, a Macedônia do Norte só vai folgar, País de Gales não. Então, principalmente esse jogo em Cardiff é importantíssimo. Mas, enfim, como que você vê esse cenário? Eu acho que vai ser bem legal essa disputa aí. Acho que, por exemplo, Macedônia do Norte, se quer chegar na Copa do Mundo, quer manter essa vaga direta, eles vão, galera, a gente não pode perder esse jogo de maneira alguma. Né? Vão lá para contar um empate fora de casa, ia ser gigantesco. Enfim, como que você espera aí essa rodada, que pode trazer muitas definições? E, claro, nosso novo prof do Cazaquistão. E lembrando que Liechtenstein já está oficialmente eliminado da Copa do Mundo para sua frustração e tristeza. Muita tristeza aí com a eliminação de Liechtenstein, né? A seleção com um nome difícil de você lembrar na hora que você vai escrever, mas
Acho que é isso, né? A Bélgica vai igualar o número de jogos agora com as outras seleções, né? Dessa rodada descontada. Então, aí vai se colocar, como você disse, né? Teoricamente, na liderança. E aí a Macedônia do Norte e País de Gales que vão se matar entre si, né? No papel aqui, né? Já se a Bélgica ganha, né? Da Macedônia do Norte, aí vai... Apesar que é pedreira, né? Se for pensar bem mais racionalmente, a Bélgica vai lá no País de Gales jogar contra eles, né? Vai lá em Cardiff jogar contra eles. Então não é a situação das mais favoráveis aí para os belgas que, por mais que venham bem nas eliminatórias, né? A gente veio com uma desconfiança deles, né? Antes das eliminatórias, mas eles vêm apresentando um futebol legal, né, nas eliminatórias, então seriam favoritos, mas não acho que vai ser um jogo simples, né, e logicamente o País de Gales vai dar a vida nessa partida para conseguir seguir vivo nessa briga, porque, né, obviamente todo ponto aí entre esses três vai ser valiosíssimo, e ainda a Macedônia do Norte vai ter a sorte de jogar contra o Cazaquistão depois de pegar a Bélgica, né, então ainda vai poder somar pontos para seguir igual ali com o País de Gales, pelo menos, né? Poder estar na briga junto com eles. Então, vamos ver o que nos reservará isso, né? Lógico que na rodada seguinte já a Macedônia vai folgar e aí o País de Gales jogar contra Liechtenstein, né? Então, vamos ver o que isso vai aguardar, né? Ou, no final das contas, o confronto direto entre as duas pode ser o definidor, né? Eu ia falar antes até que é um confronto direto entre as três, mas é capaz da Bélgica, né, já disparar e aí ficar para as duas brigarem na última rodada. Aí vai ser, como diria, né? A gente tem citações aqui obrigatórias no podcast, né? Só para fazer o bingo. Então, como diria Luiz Carlos Júnior, vai ter emoção até o fim desse grupo. Eu acredito que para a última rodada, País de Gales e Macedônia do Norte podem estar brigando por esse segundo lugar aí com a Bélgica em primeiro. É engraçado porque pela repescagem essas seleções podem estar mais tranquilas, porque provavelmente quem não for aqui vai para a repescagem. País de Gales está na Liga B, né? Estava na Liga B, então tem mais vantagem que a Macedônia, mas a Macedônia é uma seleção que iria provavelmente pela repescagem. Então, dá para dizer que as duas seleções vão conseguir essa vaga para repescagem, não sei se aconteça alguma zica bem grande, porém, a gente não pode deixar de... Acho que o sonho da vaga direta, né? Tanto a gente viu, né, País de Gales, né, conseguindo a vaga na última Copa pela repescagem, mas caindo na Euro. Então, acho que a Macedônia perdeu a vaga na Copa do Mundo na repescagem, por mais que todo mundo lembre daquele jogo contra a Itália. Pouca gente lembra, só o João, no caso, porque o João estava por lá. Estava, né, João? Você estava em Portugal ainda quando Portugal já tinha voltado. Não, porque foi depois. Foi, tipo, meses depois esse jogo da repescagem. Foi, tipo, novembro, quando eles perderam para a Sérvia, esse que eu tava, e aí só meses depois. Foi em março de 22, que foi justamente a Macedônia tirou a Itália, todo mundo lembra disso, mas quem não, assim, só os João não lembram, né, que Portugal eliminou a Macedônia. Então, acho que todo mundo quer evitar essa repescagem. Então, acho que é importante, claro, ter essa chance. Acho que a Macedônia... Acho que a Bélgica vai... Todo mundo, claro, quando está num grupo desses, olha para a Bélgica e fala, é você que eu quero bater. Mas a Bélgica, acho que nessa rodada vai enfrentar mais ainda, né, porque são as duas seleções que estão ali brigando palmo a palmo com elas por essas vagas na Copa do Mundo. E lembrando que se a Bélgica, por acaso, fica na terceira colocação no grupo, não tem repescagem para a Bélgica não, tá? Só para lembrar isso aqui. Vamos passar para o Grupo K. Grupo K que também pode ter mais uma seleção classificada, que é a Inglaterra, que lidera com 15 pontos. Aí vem a Albânia com 8, a Sérvia com 7, Letônia com 4, Andorra, que ainda tem um milionésimo de chance, com 0 pontos. Na sétima rodada, no sábado, dia 11, às 10 da manhã, tem um grande confronto que o João Rai também não vai perder entre Letônia e Andorra, já botou até esse despertador aqui que eu fiquei sabendo. E durante a tarde, dia 11, tem um confronto mais ou menos entre Sérvia e Albânia no Maracanã. Esse jogo não promete nada. A Inglaterra folga nessa rodada. E aí na oitava rodada tem Andorra e Sérvia, e Letônia e Inglaterra jogam dia 14, a Albânia folga. João, mais do que uma data FIFA que pode garantir uma possível vaga para a Inglaterra, né? Depende, claro, dos fatores da Albânia e Sérvia empatarem, da Sérvia não ganhar de Andorra, enfim, depende de bastante coisa aqui, né? Não é tão simples. Não. Na verdade, se a Sérvia empata,
pode até ganhar de Andorra e a Inglaterra ganhar, que a Inglaterra está na Copa. Tem que ter empate, pelo menos, em Albânia e Sérvia, e a Inglaterra vencer a Letônia. Esse é o caminho para a Inglaterra conseguir a vaga na Copa nessa data FIFA. Mas, João, acho que o grande jogo aqui, por N motivos, de novo, é Sérvia e Albânia, né? Claro, tem a questão política, a questão que todo mundo olha para esse confronto. Se fosse um jogo de Joaquim-Pô entre Albânia e Sérvia, também pararia o mundo para olhar. Mas acho que o principal é justamente o fato da Albânia folgar na rodada seguinte, o Silvinho não ter a rodada seguinte, tentar manter ficar na frente da Sérvia. Então, para a Albânia, o essencial não é só vencer, mas acho que é conseguir, pelo menos, não é só não perder, mas é conseguir vencer. Justamente porque no jogo da ida, a gente falou que isso aqui, né, foi aquele empate que a Albânia perdeu um pênalti ainda. Enfim, se a Albânia quer chegar em algum lugar nessa qualificatória, ela tem que vencer esse jogo no Maracanã e vai ser aquele clima hostil, bravo. E acho que a Sérvia vem machucada da goleada que sofreu dentro de casa para a Inglaterra por 5-0. Enfim, como que você vê o panorama aí dessa chave? Pois é, você falou, né, do empate delas, né, com o pênalti perdido e tudo, da seleção do nosso pequeno Silvio, e que eles vacilaram contra a Letônia, né, esse vacilo com a Letônia que foi duro, né, foi difícil aí para a seleção da Albânia, porque, né, esses pontinhos fazem diferença, né, para essa rodada que vai folgar. Então, agora eles têm que correr atrás desse prejuízo ganhando da Sérvia na Sérvia, né? Então, é uma situação muito difícil, muito complicada, né? Além de toda a rivalidade entre as nações, né? Não só no futebol, que a gente já comentou aqui em podcasts anteriores, e aí vai ser loucura. Eu acho que até porque o pessoal da Sérvia eu acho que é um pouco mais fanático no futebol do que os albaneses. Não tô querendo tirar o valor aí do pessoal da Albânia, é claro que não, né? Mas né, a gente tem mais exemplos aí de loucura de torcedores da Sérvia do que da Albânia. Então, eu imagino que o Maracanã vai estar, né, aquele clima hostil para os albaneses, com certeza, e aí vamos ver o que vai dar. Né, pode ser aí, se a Sérvia ganhar, ela pode já conseguir esse segundo lugar, né? Na verdade, vai ser isso, né? Eu acho que nos prognósticos é isso, né? Quem conseguir se sair bem desse confronto vai ter esse segundo lugar, e a Inglaterra é detalhezinhos aí para a Copa, né? Por bobeirinhas aí que a Inglaterra tá da Copa, nada tira a Inglaterra da Copa do Mundo, né? Desse primeiro lugar do grupo K de Harry Kane, o matador. Então é isso, né? O resto do grupo, Letônia e Andorra, estão ali só para tentar dar uma atrapalhada, né? Como já aconteceu aí com a Letônia, mas, né, acho que nessa reta final aí a gente imagina que vai ser mais difícil, né? Porque as seleções vão estar jogando com a faca nos dentes, principalmente a Albânia e a Sérvia, né? Exato, eu acho que é isso que você falou, né? Se a Sérvia consegue vencer esse jogo, né? Que, querendo ou não, por mais que a gente tenha o nosso patriotismo aqui, nosso pachequismo com o Silvinho, mas é o resultado mais provável que a Sérvia vença. A Sérvia basicamente já encaminha esse segundo lugar, né? Até porque ela iria para 10 pontos e poderia fechar a rodada com a data FIFA com 5 pontos de diferença para a Albânia, né? Enfim, ficaria bem complicada a situação para a seleção do Silvinho. Então é bem complicado esse cenário. A Albânia precisa, pelo menos, não perder, mas o melhor cenário é ganhar, né? Enfim, ganhar esse jogo no Maracanã, até justamente porque folga, né? Porque, beleza, empatou, fica com 9-8. Na rodada seguinte vai lá, serve e ganha da Andorra. Teria que contar com uma vitória de Andorra, que seria um resultado completamente surreal, né? Pelo que e a Sérvia não folga mais, né? Também, então tem esse detalhe, né? Exatamente. A Sérvia ela já folgou antes de entrar, né? Ela folgou no começo. Ela já entrou folgada, como já diria o outro. Enfim, João, vamos passar para o grupo L para fechar esse nosso panorama. Né? O grupo L que é liderado para a Croácia, justamente, que é a seleção que entrou depois, enfim, 12 pontos. A Tcheca tem 12, Montenegro com 6, Leasar com 6, Gibraltar com 0. Esse grupo está exatamente, talvez, do jeito que a gente imaginava, né? Na 7ª rodada tem Leasar e Montenegro. Né? A gente falou, né, que Montenegro, se quisesse fazer alguma coisa, precisava vencer esse jogo, vencer o jogo contra a Tchequia, né? Tentar surpreender a Croácia, não deu certo na última data FIFA, vai tentar ganhar os pontos que tem ao seu favor,
enquanto tem Tchequia e Croácia, jogo dia 9. Se a Tchequia quiser ainda sonhar com uma vaga direta, né, precisa vencer esse jogo dentro de casa contra a Croácia, senão a Croácia ainda não vai garantir vaga, mas vai deixar bem encaminhada, porque na 8ª rodada tem Tchequia e Elias-Ferro. Lembrando, na 7ª rodada Gibraltar folga só. Na 8ª rodada tem Tchequia e Elias-Ferro, mas tem Croácia e Gibraltar no dia 12. Muito difícil a Croácia não vencer Gibraltar dentro de casa. Folga de Montenegro. João, acho que esse grupo esse jogo de Tchequia e Croácia é o essencial para saber se a Tchequia vai conseguir fazer alguma coisa com a Croácia ou não. Se a Croácia vence, por mais que não garanta a vaga direta, já deixa tudo bem próximo da vaga direta. E só uma curiosidade, Gibraltar vai folgar na 7ª rodada, mas Gibraltar vai fazer um belíssimo amistoso contra a Nova Caledônia. Esse jogo vai acontecer na quarta-feira, dia 8. Nova Caledônia que está se preparando para repescagem da Copa do Mundo. Esse jogo vai acontecer em Gibraltar. Cara, se eu estivesse em Gibraltar, eu com certeza absoluta iria nessa partida, mas como eu não estou aqui em Curitiba, Paraná, Brasil. Enfim, falando, depois dessa grande curiosidade, queria que você refletisse sobre o que dá para esperar desse grupo E. Esse jogo aí que, infelizmente, né, provavelmente não terá transmissão aqui pro Brasil, né, por não ser de eliminatória. Não sabemos, porque a UEFA sempre manda amistosos, né? Tem que, é verdade. O pessoal do Sport TV, quem estiver escutando o podcast, que vem os amistosos, isso é espetacular. Uma quarta-feira à tarde, no Sport TV 3, passando de Gibraltar e Nova Caledônia. Isso é uma delícia. Uma coisa incrível. A televisão brasileira só se engrandece com partidas como essa, Soaf. Mas falando do grupo aqui, né, acho que é isso. É o confronto que a Tchequia tem que ganhar, porque também eles ainda folgam uma rodada e a Croácia não vai mais folgar, né? Então, eles não podem ter essa chance. Se eles querem ter essa chance, eles não podem perder esse jogo. Tem que ganhar da Croácia, né? Até o empate vai ser ruim se a gente for pensar. Então precisa ganhar. E a Croácia acho que vem mais tranquila, né? Eles têm a pressão do lado do adversário, do lado da Tchequia, então acho que isso já ajuda um pouco eles para terem uma vantagem nesse confronto aí de jogar com mais tranquilidade e poderem sair com os 3 pontinhos lá da Fortuna Arena, né? E aí o Montenegro tem que ganhar vai ganhar da Elias-Ferro, que é assim, se não ganhar das Elias-Ferro, vai ganhar de quem? Já diria aí os sábios brasileiros do futebol, né? Então tem que ganhar para seguir com qualquer expectativas aqui, mas acho que já também acaba, porque as Elias-Ferro vão pegar a Tchequia na próxima rodada, então já era, acho que já esquece aí esse prognóstico, acho que já Montenegro já tem que se contentar com esse 3º lugar mesmo, e é isso. Então a emoção do grupo é realmente Tchequia, se a Tchequia vai conseguir ou não superar a Croácia para termos emoção até o final nesse grupo ou não. Perfeito, acho que é isso. A Montenegro é o pontinho pro ranking, né? Tem que garantir esses pontinhos pro ranking, porque perder para a Elias-Ferro ia ser feio demais, por mais que o jogo seja na Elias-Ferro. O Elias-Ferro tem 2 jogos em casa. O que isso vai mudar na classificação? Possivelmente nada, mas é importante a gente sacar. Na verdade, se a Elias-Ferro ganha os 2 jogos em casa e a Croácia ganha da Tchequia, as Elias-Ferro ficam empatadas com a Tchequia. Olha o cenário, olha o cenário que pode acontecer. Mas vai acontecer? Provavelmente não, mas é legal a gente viajar um pouco também, sair um pouco pro mundo da magia, ao invés de ir ao Walt Disney Jr. É isso então, gente. A gente agradece por mais esse podcast. Mais de 1 hora aqui, né, João, batendo papo, falando essa prévia aqui, tudo sobre eliminatórias europeias. A gente começa a já olhar o horizonte, como já falamos, tem grupos que podem ser definidos, grupos que podem ser bem encaminhados, enfim. Muita coisa pode acontecer, claro, você acompanha tudo aqui no Contiverde. Então não deixe de seguir a gente aqui nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @Contiverde_. Claro, se você puder aqui seguir a gente no Spotify e no YouTube para acompanhar os próximos podcasts dos outros continentes, e você vai ficar sabendo de tudo que vai rolar nas eliminatórias, nas definições que tem por aí. E também, se puder, apoia.se/Contiverde com R$10 por mês. Você acompanha, você pode apoiar o nosso trabalho. E se puder, claro, compartilhe com seus amigos que querem saber mais sobre essas rodadas, querem saber mais sobre os jogos que teremos, querem saber mais sobre San Marino e Chipre. João Rai, agradeço por essa parceria, agradeço aí por a gente passar por todas essas seleções. Nossa penúltima prévia já de eliminatória europeia. Na próxima vez que viemos falar antes dos jogos, será a última vez. O tempo passa, meu amigo. Forte abraço.
o tempo passa, o tempo voa, né? Então é isso, muito obrigado, mais uma prévia feita, vamos ver aí o quanto acertaremos, e né, expectativas aí já para as seleções também classificadas. As eliminadas, né, a gente não tem tanta expectativa assim, né, acontece, mas para as classificadas ou para as bem encaminhadas, vamos ver o que será, o que o futuro nos reserva. Um forte abraço a todos e todas que nos acompanharam e né, até uma próxima, até a próxima data FIFA. Até a próxima data FIFA, não, até depois do jogo, João. Não me fuja, você não me fuja. É verdade. Tem repercussão aqui para ver que a gente falou de bobeira ou não. E claro, você está convidado para acompanhar tudo aqui conosco nessas próximas datas, esses próximos jogos. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais.